O Maranhão conseguiu nos últimos anos reduzir seus índices de criminalidade. Mesmo assim, o estado ainda tem 3 cidades que aparecem no ranking dos municípios mais violentos do país. É o que revelam os números do Atlas da Violência, Retrato dos Municípios Brasileiros 2019, elaborado em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O Atlas da Violência revelou, em uma década, ou seja, de 2007 a 2017, a queda nas estatísticas foi de pouco mais de 73%. A estatística, de modo geral, ela permanece abaixo da média nacional. Então, isso significa dizer que providências que foram adotadas no ciclo de 2014 até o ano de 2017, elas tiveram algum rebatimento nas estatísticas de violência, e nós também estamos dentro de uma conjuntura de baixa, de decréscimo da taxa de homicídios, nacionalmente falando. Em relação aos homicídios, em São Luís, entre 2014 e 2017, foi percebida uma redução de 36%. Mesmo assim, no ranking dos municípios mais violentos do país, aparecem 3 cidades maranhenses: Açailândia, Imperatriz e São José de Ribamar. No que se refere à região Nordeste, o Maranhão aparece em 8ª posição entre os estados mais violentos. Por meio de nota, a Secretaria de Segurança Pública do Maranhão informou que, entre as medidas adotadas como forma de reduzir os índices de criminalidade aqui no estado, que promoveu mais de 9.000 policiais militares desde 2015. Hoje estariam atuando em todo o Maranhão mais de 15.000 policiais. Mesmo assim, a sensação de insegurança entre as pessoas que transitam por São Luís ainda é grande. Em que situação, assim, você fica mais com medo? Andando, assim, com um grande fluxo de gente, de pessoas, em parada de ônibus ou até mesmo dentro do ônibus, ou seja, num caixa eletrônico, no banco. Na parada de ônibus, sim, é mais preocupante, principalmente quando passa o ônibus que leva todo mundo e a gente fica só, né? Então é mais complicado. Para este advogado, membro da Sociedade Maranhense de Direitos Humanos, é necessário ainda pensar em mais políticas públicas voltadas para os jovens, na faixa etária entre 15 e 29 anos, como método de resgatá-los da criminalidade. O segmento mais atingido pela violência está no jovem de 15 a 29 anos de idade. Isso continua sendo uma realidade para todas as unidades da federação e o Maranhão não fica de fora disso. E é exatamente nesse segmento que precisa haver políticas públicas descentralizadas para bairros, para periferia, para que essa população jovem possa ter inserção no mercado de trabalho e possa ser menos assediada pelos agenciamentos criminais. O Atlas da Violência é fruto da análise de técnicos do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, em 310 municípios brasileiros, com mais de 100.000 habitantes em 2017. Para detalhar esse retrato da violência no país, nós convidamos aqui no Bom Dia Maranhão um especialista, estudioso do assunto, Paulo Henrique Matos Jesus, que é historiador e é mestrando, inclusive, em História na Universidade Federal do Maranhão. Paulo, bom dia. Bom dia, Adalberto. Bom dia, telespectadores do Bom Dia Maranhão. Paulo, a pesquisa é ampla, mas não daria tempo para a gente detalhar tudo aqui, mas eu escolhi alguns tópicos aqui para análise. E mostra, por exemplo, que um crescimento das mortes na região Norte-Nordeste, e há aqui, segundo os pesquisadores, uma influência direta da guerra do narcotráfico, o fluxo, a rota de fluxo das drogas e também o mercado ilícito de madeira no país. Essa redução que a gente vem percebendo em algumas regiões do país... Foram 15 unidades da federação. Pois é, inclusive aqui no próprio estado do Maranhão e na capital em especial, se deve basicamente a um processo de acomodação pelo qual vem passando as facções. Essa acomodação seria, na verdade, uma espécie de estabilização no que diz respeito à disputa por territórios. Ou seja, você percebe claramente que em locais onde o território já está dominado por uma determinada facção, a violência diminuiu drasticamente, até porque a facção criminosa, né, o crime organizado, ele se autorregula, então ele cria procedimentos que controlam não apenas a atuação dos faccionados, mas também de outros criminosos na região, até para não chamar a atenção do aparato de segurança pública. Então, nesse sentido,
em todos os locais do país onde aconteceu a diminuição desses índices, tem muito mais relação com a acomodação das facções do que com a atuação do próprio Estado. Paulo, um outro dado que chama a atenção é que há diferenças enormes entre as condições de desenvolvimento humano nos municípios mais e nos municípios menos violentos, né? Tem um dado aqui, por exemplo, da pesquisa, dos 20 mais violentos, 18 estão no norte e nordeste do país. E nos municípios mais violentos, o perfil socioeconômico que foi analisado é mais parecido com os países latino-americanos ou africanos. As pessoas, em geral, não têm acesso à educação, desenvolvimento infantil, enfim. Existe praticamente uma relação direta entre o tráfico de drogas e a violência. Em municípios do país onde a oferta de empregos é baixíssima, onde o IDH é muito baixo, o tráfico de drogas acaba se tornando uma opção de emprego, uma opção de salário. O jovem desempregado, sem oportunidade de trabalho, ele acaba se tornando um alvo fácil da cooptação de traficantes. Ele se torna o famoso aviãozinho, ele entra em ônibus com 5 quilos de maconha, ele faz viagens interestaduais, às vezes tirando um salário numa dessas viagens que ele não tira em 6 meses de trabalho. Então, onde falta emprego formal, proliferam essas cooptações por parte do crime organizado, em especial por parte do tráfico de drogas. Há uma indicação aqui da pesquisa, dos pesquisadores, de alguns pontos para tentar dar conta dessa situação, que é complexa e ampla, a gente sabe. Um deles é, por exemplo, a qualificação do trabalho policial. E aí eu remeto aqui a um outro aspecto também, que é a impunidade. Quer dizer, você tem hoje uma taxa de resolutividade dos casos muito baixa, né? Ou seja, a própria Polícia Civil, que cabe a ela o papel de investigar, não tem muitas das vezes as devidas condições para isso. E aí não vem aquele sentimento de impunidade? Veja só, Adalberto, o que acontece, não só com a Polícia Civil, mas também com a Polícia Militar, e que o meu objeto maior é a Polícia Militar, mas no caso da Polícia Civil, o que a gente percebe é que esse baixo índice de resolução de crimes tem relação direta com o pequeno efetivo, né, com o baixo efetivo, e com as péssimas estruturas de trabalho, as péssimas condições de trabalho desses policiais. É impossível você realizar políticas públicas de segurança eficientes se você não tem trabalhadores da segurança pública valorizados. No caso da Polícia Militar, eu fiz uma pesquisa, exatamente para o meu mestrado, 44% de um total de 11 mil policiais militares, 44% faz um tipo de bico que seja. Então, é inadmissível que você tenha alguém que diariamente coloca a sua vida em risco, que tenha que fazer um bico, ou seja, um serviço paralelo, para poder ter uma renda extra. Então, se você tem policiais desmotivados, mal remunerados, com equipamento sucateado ou de segunda mão, você acaba tendo um péssimo serviço de segurança pública. Ou na melhor das hipóteses, um serviço de segurança pública que não é feito a contento. Dessa maneira, essa baixa resolutividade de crimes acaba dando a aparência, eu digo aparência porque não é falta de boa vontade por parte das polícias, mas acaba dando a ideia de que não existe justiça ou que a impunidade é muito grande. A questão é que são muitos crimes para um pouco efetivo, para um efetivo muito pequeno, sobretudo ali na Polícia Civil. A ponto de você ter a necessidade de que o ICRIM realize mutirões constantes para fazer em tempo recorde um número muito grande de perícias. E às vezes, quando você faz esse tipo de serviço, tendo que cumprir uma meta muito grande em um pequeno espaço de tempo, você acaba cometendo erros aqui ou ali em alguns laudos periciais. Paulo, esse estudo foi feito pelo IPEA, é um instituto extremamente respeitado, os técnicos fizeram essa avaliação e chegaram a essas conclusões. Agora, como é que você observa, por exemplo, um discurso do próprio governo federal no sentido de armar mais a população? Nós temos o estatuto, nós temos um projeto que trata da questão de segurança, está aí no Congresso, deve, depois das reformas, ser colocado em pauta novamente, e que trata de temas delicados como esse. Ou seja, também, em alguns momentos, a gente falou na reportagem sobre a sensação de insegurança, né? Muitas vezes não se utiliza dessa sensação ou desse posicionamento, digamos assim, da opinião pública para tomar medidas drásticas, muitas vezes sem fazer o estudo devido, ser como pesquisador, por exemplo. Adalberto, desde 2001, o governo federal ele vinha se encaminhando no sentido de tentar promover
políticas públicas de segurança muito mais comunitárias e cidadãs. Foi criado o Fundo Nacional de Segurança Pública, o Plano Nacional de Segurança Pública, depois o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, tudo no sentido de que houvesse a promoção de um tipo de segurança pública voltado para a garantia dos direitos dos cidadãos, para a garantia dos direitos individuais, dos direitos coletivos, do Estado democrático. Isso era um avanço. Inclusive, o próprio Estatuto do Desarmamento foi visto como um avanço. Armar a população com a ideia, que é equivocada, de que isso vai garantir a segurança, repito e insisto, é o Estado assumindo a sua incompetência no sentido de garantir a segurança do cidadão, no sentido de realizar a sua tarefa constitucional, que é de garantir a segurança. Não existem dados, ao contrário, mas não existem dados que confirmem que, se cada um de nós tivermos uma arma, a segurança vai aumentar ou a violência vai diminuir. É o contrário. Uma sociedade armada é uma sociedade potencialmente mais capaz de realizar atos criminosos, de realizar atos de violência. Eu recebi aqui no estúdio do Bom Dia Maranhão para refletir sobre os dados do Atlas da Violência, Paulo Henrique Matos Jesus, historiador, mestrando em História da Universidade Federal do Maranhão, faz parte, inclusive, de um grupo de pesquisa significativo lá no mestrado da UFMA. Professor, obrigado pela entrevista, viu? Eu que agradeço, um bom dia aos telespectadores.